Vamos de clássico, hein? Futebol brasileiro, futebol paulista, na verdade, porque a gente tem clássico. Nesse final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, temos Corinthians e São Paulo, que já duelaram nessa temporada, em semifinal de Campeonato Paulista, e agora vão duelar pelo Brasileirão. Então a gente vai colocar frente a frente aqui. O time do Corinthians a gente dá a chutada, né? Do que vai ser o time titular. Mas a gente vai colocar frente a frente, que a gente acredita que vão ser os times comandados pelo Vitor Pereira e pelo Rogério Ceni. Vai, roda a vinheta. Ô, Vitor Sérgio, esses dias estava vendo nas redes sociais e tinha uma galera dizendo: cara, o Vitor Pereira tirou o Cássio da aposentadoria. Cássio, Jô, Fábio Santos. A galera acha que o Cássio voltou a uma grande fase. É o Cássio ou é o Jandrei, Vitor Sérgio? Acho que ele voltou a uma boa fase, sim, porque antigamente, nos últimos tempos, ele estava muito irregular, muito inconstante, né? Em algumas falhas aí, parou de falhar, então mérito aí da comissão técnica do Vitor Pereira. E por melhor que esteja o Jandrei, o Cássio é muito mais goleiro, né? Então, Cássio. Formiga, Cássio voltou para vencer o Jandrei, inclusive? Eu acho até que quando o Cássio estava em má fase, se pá ia vencer também, porque não sei qual foi o momento que o Jandrei teve essa dominância nesse duelo. Acho que em momento nenhum, então o Cássio de qualquer jeito. Vamos para a lateral direita, então. Formiga, Rafael Ramos ou Rafinha no campo? É que eu acho que o Rafinha deu uma recuperada boa. Acho que no geral ele é mais jogador. Eu acho que o Rafael Ramos a gente tem um período amostral menor, então Rafinha. Período amostral é bom. Vitor Sérgio, você vai com qual dos Rafaéis aqui? Rafael Ramos ou Rafinha? Acho que é isso. O Formiga falou, né? Rafael Ramos a gente não tem Conhece muito... pouco. Conhece pouco. Rafinha jogando bem na temporada, né? Bem diferente do Rafinha do Grêmio na temporada passada, então não tem disputa, Rafinha. Então, 1-1 por enquanto. Vamos para a zaga, e aí, assim, o Vitor Pereira já tem feito em alguns momentos linha de 3, mas aqui a gente vai com 4 defensores, e aí, no caso, 2 zagueiros. E jovens, né? João Vitor ou o Arboleda VS? Acho que o João Vitor tem jogado muito bem, um começo muito bom dele de Corinthians. Acho que ele está ligeiramente pior do que na temporada passada, ou menos melhor, no caso, se você quiser. Então, por isso, eu vou botar no Arboleda, que vem jogando num nível muito bom há algum tempo, depois de resolver algumas questões fora extra-campo. Acho que o João Vitor passa um pouquinho menos de segurança nessa temporada. E aí, Formigola, você vai com Arbolenda, como diz o torcedor de São Paulo? O apelido me irrita muito. Porque aí eu acho que esse é um apelido que se volta... Chato, hein? Mas é isso aí. Chato é esse apelido, porque de lenda não tem nada, pô. Mas é isso, é banalizar a lenda, né? Mas vou de Arboleda. É só porque encaixa direitinho, a verdade é essa. É que também os últimos anos tem sido de Arbolenda, God of Zaga, aquelas coisas assim, que, né? Não, e assim, Tipo assim, normalmente isso vem para caras normais, né? Normais. Tipo, É? aí os pica, aí tipo assim, o Neymar, ele não tem nenhuma onda dessa aí, é menino Ney, que é normal. O Cristiano é robozão, mas também não é nada, tipo, o Deus Cristiano. O Messi também passa batida, assim, ET. não tem nada. É um ET, mas que é uma coisa assim, né? Ok. Deus, God of Zaga. Porra, não tenho paciência, sinceramente. Normalmente isso vem para os normais. Isso porque ele recebeu há uma semana a maior notícia da vida, imagino, da vida profissional dele. 2 semanas. Então, a maior notícia da vida profissional dele. Tá assim, hein? Imagina, hein? Ai, formiguinha. Raul Quer dizer, Gustavo Léo. segundo ele ficou mais feliz até do que quando foi noticiado que ia ter um filho. Então, Sem É dúvida. porque o Não, negócio um um é filho uma não. surpresa boa, o outro foi um pouco Perfeito. assustador. Totalmente assustador. Era estagiário ganhando R$300, porra. Tinha 22 anos, tu é doido? Formiga, Raul Gustavo ou Léo? Cara, essa é uma disputa interessante. O Raul Gustavo vem, né, de jogos muito bons, vem até com números de garçom, de gol e tal. Ele vem numa crescendo, como diria o outro. E o Léo é essa coisa que, assim, não explode também, não estabiliza. É um negócio meio
Eu acho que para agora, como eles não, acho que não tem um abismo de jogador, eu vou no agora, e aí acho que no agora, confiança, momento, Raul. E aí, ô Vessi, o Léo surge, muita gente gosta muito, aí acho que tem um momento ali de instabilidade, e aí acho que nessa temporada ele recupera esse nível. E o Raul Gustavo, de alguma forma, até girando um pouco nessa zaga, né? Que o Vitor Pereira tem girado bastante, assim. Você vai com qual lado? Não sei se dá para ter total É, confiança em algum dos dois. eu acho que o Léo foi feito um bom ano. Acho que o Léo tem feito um bom ano, né? Fez um bom Campeonato Paulista ali naquela arrancada do São Paulo, até num período que o Arboleda ficou fora por causa de seleção, aquelas coisas. Mas eu acho que o Formiga foi num ponto aí. Acho que a subida do Raul Gustavo é muito grande, né? Então acho que hoje, se o Vitor Pereira fosse falar assim, vou jogar só com 2 zagueiros, eu acho que o Raul Gustavo não sairia. Eu tenho essa sensação. Então por isso eu vou votar nele também, mas é um confronto e até nivelado por cima, tá? Não tá nivelado por baixo, não. Acho que qualquer um dos dois poderia ganhar. Então, Raul Gustavo leva essa e estamos empatados mais uma vez. Vamos para a lateral esquerda, Vitor Sérgio. Tem jogado no Brasileiro Piton, né? Então vamos de Aham. Piton ou de Wellington, que eu acho que mudou a reta final ali de Campeonato Paulista, mudou um pouquinho. Ou Wellington no São Paulo. Você vai escolher quem? Eu acho que são 2 jogadores buscando afirmação na sua posição, né? Acho que os dois entraram ali em situações de pressão e foram bem em alguns momentos, foram maus em outros. Outro confronto que eu acho muito equilibrado. Eu vou votar, então assim, eu acho que os dois estão hoje no mesmo nível e eu vou votar no jogador que eu prefiro. Eu prefiro mais a contundência do Wellington, né? A forma mais agressiva que ele vai ao ataque. Né? Então, assim, eu, Vitor Sérgio, prefiro um lateral assim. Acho que o Piton é bom, é um pouco mais equilibrado entre as duas coisas, mas eu prefiro um lateral mais agressivo. Por exemplo, só para dar um exemplo, no confronto Arana e Alexandre, para mim, acho que não tem confronto, por exemplo. Mas o Alexandre é mais equilibrado, eu sei, mas eu prefiro um lateral mais contundente. Então, trazendo para esse duelo, eu voto no Wellington. Boa. Formiga, você vai em quem aqui? Porque eu acho que o Piton tem uma expectativa maior, assim, né? Há mais tempo, de repente, em relação ao Piton assumir a titularidade e não ter mais briga e tudo mais. E o Wellington acho que conquistou isso há pouco tempo, né? Eu acho que ele conquistou isso há pouco tempo, mas conquistou isso rápido, criou um certo impacto, contou também com um momento ali ruim do Reinaldo, né? Foi sendo meio que fritado um pouco pelo torcedor ali. Em algum momento, acho que a personificação da oscilação do São Paulo estava colando em alguns jogadores e colou muito no Reinaldo, colou no Igor Gomes, que a gente vai já falar dele aqui, que eu acho que deu uma reviravolta nisso, descolou um pouco. Mas aqui eu também tenho os argumentos do VS, acho que o Piton, a gente fica naquela, né? Vai, não vai, não vai. E eu acho que o Wellington foi indo. Pelo menos por enquanto, ele vive um momento, acho que melhor, mais confiante, de mais impacto dentro do time. E não tem essa de titular em um campeonato e no outro não, né? O Corinthians está vivendo um pouco disso aí, até dificultar a análise, então o Wellington. Então o Wellington leva aqui para a gente fechar nossa defesa. Vamos começar o meio, Formiga, com o Duqueiroz, que eu acho que é uma bela notícia a temporada. E o Pablo Maia, que é outra bela notícia, que tem a temporada do São Paulo. E aí, você vai com quem? É que assim, o Pablo Maia já teve um período de rusgas. Rusga não, porque não teve uma desordem, né, nenhuma, mas ele ficou preterido em alguns momentos pelo Rogério. O Duqueiroz acho que foi se adaptando ali a esse papel, ficou o tempo quase todo ali jogando. A chegada do Maicon subiu, foi boa para o Duqueiroz, e o Pablo Maia está aí tentando recuperar aquilo que a gente olhou e achou, putz, cara, no Campeonato Paulista, né, que jogador diferente e tal. Eu acho que o melhor Pablo Maia na temporada foi melhor do que o melhor do Queiroz até aqui. Então eu vou usar esse critério para votar no Pablo Maia. Eu vejo no Pablo mais jogador, mas o Duqueiroz talvez viva um momento melhor. Acho que muito pela chegada do Michael ali, ajudou legal. Fez caras e bocas aí, mulher? Explica aí. Não me chamou a atenção você ver o Pablo Maia como mais jogador. Eu me peguei a esse detalhe para fazer a cara que eu fiz. Porque eu vejo o Duqueiroz mais jogador. Mas, o Vitor Sérgio, você vai decidir, Vitor Sérgio.
Porque eu vou votar aqui no Duqueiroz. Eu acho que o Duqueiroz consegue fazer o que o Pablo Maia faz e mais. Eu acho que o Duqueiroz tem uma capacidade também de encontrar passes, de pisar muito na área. Eu acho o Duqueiroz mais jogador como um todo. Acho que o Pablo Maia teve um ápice melhor na temporada, não por mais tempo, mas foi melhor. O melhor da temporada para mim teve o Pablo Maia, mas num curto espaço de tempo. Eu acho que o Duqueiroz está conseguindo ter uma regularidade e num alto nível. Então eu vou de Duqueiroz. E aí você decide, ô Vitor Sérgio. É difícil, assim. Eu acho que o Pablo Maia, ele entrou no Campeonato Paulista e consertou, ajudou a consertar muitos problemas do Corinthians, do São Paulo, coisa que o Duqueiroz não conseguiu consertar no Corinthians, embora não tenha sido culpa dele, acho que ele tenha tido até meio que se salvado, mas ele não conseguiu fazer isso. Mas depois do Campeonato Paulista, a realidade o Rogério não tem visto o Pablo Maia como esse jogador impreterível, eu não sei, mas esse jogador para ter tantos minutos assim, e o Duqueiroz tem tido. Então, assim, já que a gente está falando Campeonato Brasileiro, né, o jogo que é agora, eu vou levar em conta aí esse curto prazo aí, e acho que o Duqueiroz tem sido mais importante para o Corinthians do que o Pablo Maia para o São Paulo. Então, vou votar no Duqueiroz, por isso. Então começamos no meio campo com o Duqueiroz. E aí, bom, acho que não vai ter muita briga aqui, mas vamos lá. Maicon e Patrick, Vitor Sérgio, você vai votar em quem? Eu vou votar no Maicon, né? Acho que o Maicon é um achado para o time do Corinthians, desses atletas que vieram aí como, digamos, efeitos ou consequências dessa guerra aí maluca lá da invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia. Eu acho que o Maicon foi o que chegou gerando mais impacto, né? Acho que o Pablo tem um potencial para gerar um impacto muito grande no Flamengo também, mas o Maicon tem jogado muito bem. E o Patrick, acho que ainda não aconteceu no São Paulo. Acho que é um jogador que pode render muito na mão do Rogério, mas acho que ainda não aconteceu. Então, voto no Maicon. Formiga, Patrick chega com alguma expectativa. Acho que além de não corresponder ainda a essa expectativa, o Maicon chega como uma oportunidade de negócio e muito rápido encaixa, né? Muito rápido, muito. Inclusive, a gente lembra de placa e em outros programas falar, cara, eu acho que precisa entender esse início de rodízio que está rolando e o impacto da chegada do Maicon, que foi enorme, né? Enorme. Inclusive, com jogos ele até decidindo, né? Fazendo 2 gols e tal. Eu vou de Maicon aí, para mim é até relativamente fácil. Então, fomos de Maicon e aí, por enquanto, os dois do meio são o Maicon. Vamos ver se vão ser os 3 do meio. Renato Augusto ou Igor Gomes, Bruno Formiga? Você queria falar do Igor Gomes? Pois não, esse aí deu uma reviravolta danada, né? Pegou, era alvo de crítica, personificação da má fase, e hoje está jogando bem, fazendo várias funções e tudo. E o Renato, acho que já jogou mais, entrou também na história do rodízio e tudo. Mas assim, o Igor Gomes teria de estar numa fase muito iluminada e absurda para levar aqui, na minha avaliação. Então, eu ainda voto no Renato Augusto. E aí, Vitor Sérgio, elogios ao Igor Gomes, conseguiu dar essa reviravolta, mas o voto ainda do Renato também. Acho que é o que o Formiga falou, né? Acho que o Igor Gomes... E a gente chegou a tocar nesse ponto em alguns pós-jogos de Paulista lá, né, o Tainá? Se eu não me engano, no pós-jogo da semifinal entre Corinthians e São Paulo, até pro mesmo duelo, a gente chegou a falar sobre isso e o quanto o Rogério estava protegendo ali o patrimônio do clube, mas vendo também que o Igor Gomes poderia, subindo de produção, fazer algumas coisas importantes para o time e agora está fazendo. Mas, dito isto, se eu tivesse uma vaga para escalar, Renato Augusto. Eu até acho que o Renato não está fazendo tudo que o Renato faz, mas ainda assim, todo jogo que ele joga, algum lance você vê que é de Renato Augusto, né? Gustavo Silva, famoso mosquito, que não é para chamar de mosquito, mas que todo mundo chama de mosquito. Ou Alisson, Vitor Sérgio, vai com quem nessa? Rapaz, eu acho que o Mosquito é um ponta mais agressivo do que o Alisson, mas acho que o Alisson tem feito melhor o que o treinador pede, com mais consistência, com mais regularidade. Então, acho que o Gustavo Silva, ou o Mosquito, como queiram, eu acho que ele tem mais condição de brilhar
mas o Alisson tem mais condição de entregar o que o técnico pede num prazo médio aí. Então, por isso, eu vou votar no Alisson pensando nisso. Tá. Famoso jogador importante pro time. Formiga, você vai com quem nessa? Cara, é difícil, assim, eu acho ele é muito útil, se entrega, como disse o VS, eu acho que o outro é um jogador mais talentoso, talvez um pouquinho mais diferente, que às vezes entrega, e entrou nesse rodízio, nesse molho aí, para tentar rejuvenescer o quarteto ou o quinteto mais experiente, que não vai ser mais quinteto, né, por causa da lesão do Paulinho, não tem nem como ser. Bicho, vamos trabalhar um pouquinho, né? Eu vou de Mosquitão. Cara, eu acho que a evolução do Mosquito, ela se dá justamente pela capacidade que ele tem mostrado nos últimos jogos de também participar, como o Alisson participa, por exemplo, do momento defensivo. Contra o Boca, eu acho que o Mosquito, por exemplo, foi muito importante enquanto esteve em campo, fazendo isso, assim, fazendo essa recomposição, muitas vezes entendendo perfeitamente a hora que ele tinha que fazer a cobertura, entendendo onde fechar o espaço, que eu acho que é uma coisa que o Alisson consegue fazer. E eu gosto muito do Alisson, porque eu acho que o Alisson tem uma doação pro time mesmo. Mas às vezes eu tenho a sensação de ser musina para acender um fósforo, entende? Eu acho que o Alisson precisa se esforçar muito para fazer algumas coisas. Eu gosto muito do Alisson, porque eu acho que ele joga muito pro time, mas ainda aqui eu vou de Gustavo Mosquito, que acho que ele tem mais talento e aí precisa se esforçar menos para fazer coisas que o Alisson, por exemplo, também faz. Então o Mosquito levou essa. Ih, formiga. William ou Luciano? A gente esses dias comentando de placa que o William não tá jogando tudo isso. Achei que o William ia sobrar mais até no futebol brasileiro. Eu também achei. É que assim, o Luciano tem uma volta, né? Tem um impacto também, assim, a gente tá falando de um Luciano, na prática tem o quê? 1 mês e meio? Mais ou menos isso, né? 1 mês e meio de retorno, né? Por aí. Eu acho menos pouco, até, eu não, é pouco, se bobear até menos, eu não acho que, assim, não sei se tem números e estatísticas que sustentem para bancar, fala, putz, se fosse para amanhã, eu tenho certeza que o Luciano ia decidir mais que o William, e como jogador, não tem comparação, né? Então, eu vou de William. Eu confesso que foi apenas uma observação, que eu achei que o William uma observação ia correta, sobrar né? no Campeonato Brasileiro, porque, assim, para mim aqui não dá para ter muita dúvida. A Tainá está substituindo tanto o Luiz Felipe Freitas no de placa, que ela vem aqui com aquela indução. Só que aqui ela não se cria, né? Não passará. Mas eu voto, minhas regras. Eu ainda falei que eu acho que o William não tá sobrando como imaginei que ia sobrar, mas assim, para mim não tem discussão entre o William e o Luciano. Eu acho que assim, logicamente que em termos de potencial, a nota lá, o overall lá do FIFA ou do eFootball, como outro dia o Formiga me ensinou, eu acho que a do William é incomparavelmente maior. Acho que a falta de consistência do Luciano é um problema para ele ao longo da carreira, né? E que tem sido um problema para o William ultimamente. Então, dito isso, acho que fica tudo muito equilibrado. Acho que o Luciano mostrou alguns momentos bons, o William mostrou momentos muito bons, mas estando muito equilibrado, aí a gente vai pelo melhor jogador, né? O William. Então, o William leva essa. Então, a partir do meio-campo, só jogador do Corinthians. E aí, no ataque, o Vitor Sérgio, vários torcedores do Corinthians dizem: o Vitor Pereira tirou o Jô da aposentadoria, mas no nível de tirar o Caleri do nosso time aqui? Não, com certeza não, né? O Caleri, e eu tô tranquilo, porque desde o início do ano eu tenho votado no Caleri em todos esses programas aqui e tudo. Até chegamos aqui a votar Rony. Ele vai jogar na nossa cara isso a vida inteira, Formiga. Não. Eu tô observando. Não, eu me assustei. Quando vocês votaram no Rony contra o Caleri, eu me assustei, assim, para mim, mas beleza. Democracia. Naquele momento. Era início de campeonato. Hoje... O Rony não estava nem jogando. Então estava início do campeonato. E o Caleri tinha feito uma grande temporada, né? O fim da temporada passada. Tinha feito gols importantes. Tinha feito gols importantes. Pode pegar aí, gols de centroavante. Pode pegar aí. Mas, enfim, Caleri, sem nenhuma dúvida. Tem alguns votos absurdos aqui no Mano a Mano. Inclusive, o Alisson andou vencendo um duelo um dia desse aí contra não sei quem, cara. Contra o... Courtois? Tem lá, jogado na nossa cara aí também. Não, o Alisson, jogador do Alisson do São Paulo.
Ah, Mano a contra mano quem que ele qualquer. venceu? Ah, não sei. Ah, Jogar deve com ganhar. cara. Será que ele ganhou na final do Paulista, eu acho? Pode ter Ele sido. ganhou Eu na nem final fiz do esse Paulista. programa aí, me esculhambaram, aí depois eu fui ver, eu É. tava até em Fortaleza de uma formatura, ainda fui esculhambado por um voto que nem é meu. Mas com quem Mas que assim, ele que a ganhou? gente ganha junto e perde junto. É isso. Não, mas eu acho que ele. Pô, Não, ele levou, Alisson. eu fui conferir. É? Foi. Contra alguém do Palmeiras? Será que ele ganhou Era contra o Zé Alisson e quem? Rafael? Não Não lembro se foi sei. do Scarpa, acho que foi um negócio assim. Pode ser, mas beleza. Era Pode o ter moleque. sido o Foi isso, Scarpa, pode ter inclusive. sido o Scarpa, Pode ter pode ter sido. sido o Scarpa, isso aí. Formigola, Mas, enfim. toca no Caleri que é gol. Então, assim, esse é um também que essa musiquinha é um risco, né? Mas nesse caso ajuda. Porque ele tá entregando, né? Ele tá fazendo. Então, é igual o Gabigol, bate-gol, esses gols tem Tu um também, risco do da que tu porra. gosta, Formiga? Não pode ter Eu gosto. apelido, não pode ter Não, música, o que pode? o Conta pra mim. apelido tu tem que bancar. Tu tem que bancar. God of Zaga não banca. Arbolenda não banca. Gabigol banca. Toca no Caleri que é gol, banca. Pô, tu botava lá, sei lá, tinha lá os apelidos antigos, eu gosto, os epítetos lá. Fulano, o pequeno polegar. Acho massa, porque é uma coisa só lúdica. Não tem, entendeu? Não tá cobrando nada no cara. Tu é o quê? O pequeno polegar, o cabecinha de ouro. Isso é show. Mas, porra, God of Zaga me irrita muito. Pá, porra. Tá. Caleri. Vamos pro treinador, Formiga. Vitor Pereira ou Rogério Ceni? Bem, assim, seria, acho que cômodo nesse momento votar no Vitor, o momento dele é muito bom e tal, mas eu acho que o Rogério faz uma temporada constante, arrumando soluções, colocando o time muito competitivo, então assim, para agora, eu ainda vou no Rogério Ceni. E aí, Vitor Sérgio, o Vitor Pereira, bom, não vou tentar induzir, vou ficar quieta, vai. Caramba, cara. É porque ele tem, eu vou falar então, já que tu me deu tempo. Ele tem encontrado alternativas para esse time do Corinthians, seja por questões físicas, né, dos jogadores não terem pique para jogar tanto jogo, seja por lesão. Por exemplo, ele não tem o Fagner, e aí ele não tem ninguém, ele acha uma alternativa para jogar com esse time. Não, acho que a gente tem elementos para votar nos dois, né? Porque o Rogério também levou o time para uma final do Campeonato Paulista, que em determinado momento parecia improvável ou impossível. Impossível no futebol não existe, mas parecia pouco provável de se acreditar. E o Vitor Pereira, acho que com o tempo aí já está dando bem mais resultado que outros com mais tempo, por exemplo, né? Tá aí. Eu acho que nesse momento, acho que até pelos rodízios e tudo, eu acho que o Vitor Pereira tem me agradado mais, assim. Acho que eu vou votar no Vitor Pereira, apesar de reconhecer o ano muito bom do Rogério. Então, o Vitor Pereira vai levar essa, porque eu acho realmente que ele tem encontrado alternativas para esse Corinthians, e isso acho que faz bastante diferença, assim, para esse momento, para essa avaliação aqui. Mas tô com o verso dos elogios ao Rogério pela temporada, mas ainda acho que o Vitor Pereira conseguiu encontrar mais alternativas. E aí nós temos 1, 2, 3... não, 4. 4 jogadores do São Paulo e 7 jogadores do Corinthians. Eu sempre preciso pensar para fazer a conta. Ou 8, se a gente botar o técnico aqui. Cássio, Rafinha, Arboleda, Raul Gustavo, Wellington. Aí todo o nosso meio é Corinthians, do Queiroz, Maicon, Renato Augusto, Mosquito, William, e aí volta para o São Paulo com o Caleri, treinados por Vitor Pereira. Vamos ver no campo o que vai dar esse jogo, que vai rolar depois do que tinha acontecido lá naquela semifinal de Paulista. Vamos ver se o resultado vai ser igual ou vai ser diferente, tá? Beijo para todo mundo, ideias, sugestões pra gente, mandem nos nossos directs que estão bombando ultimamente com sugestão de vocês. Tchau!